Continuando, né, o vídeo anterior, tem um probleminha aqui, né, disparou a gravação, mas vamos continuar com a questão 5, que era a área do triângulo, e estava explicando, né, onde é que estávamos aqui na fórmula da área do determinante. Então a gente vai pegar o 5, que é o determinante, substituir no lugar do determinante. Está aqui a fórmula. Professor, está aqui a fórmula. Formulazinha da área do triângulo, quando eu tenho 3 pontos no plano cartesiano, calcular a área desse triângulo. É claro, vou dividir aqui o 5 por 2, vai dar 2,5 unidades de área, tá bom? Então temos aqui como calcular a área do triângulo. O B, né? Item B, do mesmo jeito. Vou pegar os 3 pontos, fazer o determinante, 6 vezes 8, 1 vezes 3 e 7 vezes 6. Está aí, 48, 3 e 42. Igual, 6 vezes 1 é 6, 7 vezes 8, 56 e 3 vezes 2, 18. Aqui eu já sei que vai dar diferente. Fazendo as continhas, vamos lá, né? 48 mais 3, 51. Né? Fiz a primeira parte aqui. 6 mais 56, 62. 51 mais 42 é 93. E 62 mais 18 dá 80. Diferente. Determinante como é? Vai pegar o maior, que é o 93, subtrair o menor, que é 80. Vai dar 13. 13 é o determinante. E quem é a área, professor? A área é a metade desse determinante em módulo. Tá bom? Em módulo aqui, ó. Então a área vai ser a metade de 13, 6,5. O item C é similar, professor. Você faz lá o determinante, 5, 6, o primeiro ponto. Segundo ponto, 3 e 5. Terceiro ponto, 7 e 10. E repete o primeiro, 5, 6. Fácil, fácil, fácil. Agora multiplica, né? 5 vezes 5, 25. 3 vezes 10 é 30. E 7 vezes 6, 42. Do outro lado, 6 vezes 3, 18, 7 vezes 5, 35, e 6 vezes 10 é 5 vezes 10, 50. Se tiver algum igual, você pode eliminar, se você quiser. Mas vamos fazer a continha, né? 25 mais 30 vai dar 55. Aqui o 18 mais 35 vai dar 53. 55 mais 42 vai dar 97. E 53 mais 50, 103. Faz o determinante. Pega o maior, subtrai o menor. 113 menos 97 é 6. E a área como é que faz? A área não é 6. A área é a metade de 6, que é 3. Tá bom? 3 unidades de área. Próximo tópico aí é qual a área do triângulo cujos versos são os pontos. 1, 7, menos 2, 6, 8 e 4. Mesma forma, faz o determinante, multiplica. 6 vezes 1, 6. Menos 2 vezes 8, menos 16. 8 vezes 7, 56. No sentido contrário, faz a mesma coisa. Multiplica 7 vezes menos 2, menos 14. 6 vezes 8, 48. 1 vezes 8 é 8. Calculando 6 menos 16 vai dar menos 10. Repetir aqui os 56. Menos 14 mais 48 vai dar 34. Mais 8. 56 menos 10 dá 46. E 34 mais 8 dá 42. Tá bom? Faz a diferença, né? Determinante é a diferença entre 46 e 42. E vai dar 4. E a área, professor? A área é a metade do determinante. A metade do determinante, a metade de 4 é 2. Então, quinta questão solucionada, né? Temos aí a área igual a 2. Ok? Agora vamos para as duas questões, a 6 e a 7, que são aí mais... Aliás, a 6 ainda não, professor. A 7 e a 8, né? Vamos a 6. A 6 é um desenho, já tem os pontos. Está pedindo a área do triângulo. Mesma coisa, né? Você pega os pontos, faz o determinante. Dá 0, dá 18, dá 4. Dá 6, dá menos 8 e dá 0. Faz a continha. Nessa aqui, muitos erraram. 18 mais 4, 22. E 6 menos 8 é menos 2. Para calcular a diferença entre 22 e menos 2,
A diferença vai ter dois sinal aí de menos, né? Ó, ali, ó, 22 menos o menos 2, tá bom? A diferença entre eles dois você tem que montar aqui com dois sinais de menos. Menos e menos dá mais, 22 mais 2 é 24. E claro que a área é a metade de 24, 12 unidades de área. Vamos agora à sétima questão. Essa aqui é boa porque tem aí uma equaçãozinha do segundo grau, né? E detalhe, depois eu vou mostrar como é que fica o desenho. Vai ter duas soluções, porque aqui a função é em módulo. Quem estava na aula e viu a resposta, ficou lá em módulo. Quem não deu tempo de eu mostrar todas as questões, vai ver agora. Dados os pontos A, B, qual deve ser as coordenadas de y do ponto C, 10y, para que a área do triângulo que tem ABC como vértice seja 45. Então tá lá, 1, 10, 10, 10y, 1 e 1. Montei o determinante com o y aqui, ó, normal. Vou fazer igualzinho ao efeito anterior. Vou calcular o determinante, tirar a diferença. Nesse caso aqui, não faça nenhuma divisão. Você pode somar ou subtrair em ambos os lados, achando, montando aqui a igualdade. Está aqui a igualdade. Você não pode, né, fazer aqui divisões. Você tem que deixar normal, no máximo subtrações e adição, tá bom? Não vai ficar errado a sistemática do determinante em relação ao valor do y. 1 vezes 10 é 10, 10 vezes y, 10y. 1 vezes 10 é 10. 1 vezes 10 é 10, 10 vezes 10 é 100, y vezes 1 é y, tá bom? Imaginando que seja igual. Já sei que não será igual. Por quê? Porque aqui é a área do triângulo e o determinante não deve ser igual. Então, ó, vamos fazer as continhas e lá pelas tantas a gente coloca lá e resolve usando essa expressão para o determinante. Tirei o 10 de cada lado que pode. Vou pegar esse y aqui que está positivo, trazer negativo. Já vou colocando logo um sinal diferente, né? Pego o 10 que é positivo, traz negativo. Perto ao 100. 10y menos 1y é 9 e 100 menos 10 é 90. Eu sei que eles são diferentes. Então não tem como eu dividir, trazer o 90 dividido. Vai continuar diferente, mas não quero que divida, né? Se dividir vai ficar y diferente de 10. Eu já sei que ele é diferente de 10, tá bom? Eu não preciso. Deixa a expressão aqui, faz o determinante, que é o que? Pegar o maior, mas não sei o que é o maior. O y pode ser 100. 100 vezes 9 dá 900, né? Vou pegar o y para ficar bonitinho, né? Peguei esse lado aqui, 9y, e o 90 vem subtraindo. É o primeiro membro menos o segundo, tá aqui. 9y menos 90 é o meu determinante, tá bom? E agora a gente aplica na fórmula. E lá ele diz que a área é 45. E a fórmulazinha da área do triângulo é A igual a módulo do determinante dividido para 2. Aplica a área, que é 45, que eu já sei. O determinante é essa expressãozinha. Vai aqui na equação modular. Aqui vai ser a equação modular, tá bom? Divide por 2. Então esse 2 aqui, vamos resolver agora. Esse 2 vem multiplicando, vai dar 2 vezes 45, que é 90, né? Então fica a equação modular 9y menos 90 igual a 90. Esse módulo aqui, vou dar uma explicação rapidinha para você entender o que é o módulo. O módulo de qualquer número, no caso aqui número real, vamos falar de módulo número real. É a distância deste número até a origem, até o zero. Então se eu tirar o módulo do 3 positivo e do menos 3, é a distância que ele tem, ó, se eu fizer uma reta aqui, está aqui o zero, né? Bem aqui está o 3 positivo, vou botar o sinal, e desse lado aqui tem o menos 3. Então, quando eu tiro o módulo, eu estou calculando essa distância que ele tem até o zero. Essa distância aqui, ó. Claro que a distância do menos 3 ao zero é 3, e a distância do mais 3 até o zero também é 3. Ou seja, a distância aqui ela é igual, né? Essas duas distâncias é igual. Então a gente diz que o módulo de menos 3 é 3 e o módulo de mais 3 também é 3, tá bom? Mas imagine o seguinte, se eu tenho x
X é o númerozinho que está aqui dentro do módulo. X em módulo igual a 3. Aí eu pergunto, quais são os valores de x para que o módulo seja 3? Acabamos de ver. O x aqui eu posso colocar o menos 3, que vale. O módulo de menos 3 é 3. Ou eu posso colocar o mais 3. Vou colocar o mais 3 aqui, a resposta também é 3. E isso aqui é uma equação modular. Então eu posso colocar o termo todinho aqui negativo e positivo, tá bom? Porque em ambos, na hora que eu tirar o módulo, vai dar o 3 ali positivo. Pensando nisso, a mesma coisa eu vou fazer com isso aqui, ó. Isso daqui está em módulo. Então, essa expressão pode ser positiva ou pode ser negativa para dar igual a 90. Logo vai ter duas soluções, né? Igual menos 3 e 3. Então vamos separar. Uma positiva e a outra negativa, né? Se eu tirar o módulo do positivo vai dar 90. Se eu tirar o módulo desse negativo também vai dar 90. Então aqui você faz o jogo sinal, mais e mais vai dar mais e menos vai dar menos. Ficou 9y menos 90 igual a 90. Leva o 90 somando, né? A menos tem mais, somou dá 180, dividiu, deu y igual a 20. Seria o y1, né? O primeiro valor de y encontrado. Aqui tem um sinalzinho de menos, então joga o menos para cá, né? Joga não, multiplica, professor. Menos e mais vai dar menos, e menos vai dar mais. Então fica aí, menos 9y mais 90 igual a 90. Pega o 90 que está positivo, leva negativo, dá 0. Claro que se eu dividir o 0 por qualquer número que aparecer aqui, vai dar y igual a 0. Então isso aqui seria o y2. Quer dizer o que com isso? Quer dizer que o ponto C com a abscissa 10 tem dois valores de y possível para que a área desse triângulo informado seja igual a 45. Tem dois triângulos diferentes. Vamos mostrar? Vamos lá mostrar. O primeiro triângulo é quando está aqui os dois pontos. Ponto A aqui não aparece 1. O ponto B 10 e 10, está aqui o ponto B. E o ponto C quando o y for 0. Aqui 10 e 0, está aqui. Ó. Aqui é 10 para x e 0 para y. Esse desenho é tirado lá do GeoGebra. Está aqui. Lá a gente coloca a área, apareceu a área igual a 45. Provando que o y pode ser 0. E o outro aqui do outro lado, mesma coisa. Ó. Ponto A aqui, ó, 1 e 1. O ponto B aqui, 10 e 10. Aqui, ó. E o ponto C lá em cima, ó, 10 e 20. Ó. Ou seja, o valor do y também pode ser 20. Né? O ponto C, aqui, ó, ponto 10 e 20. Se você tiver vontade de aprender gráficos e resolver questões envolvendo gráficos, o GeoGebra é interessante você dar uma pesquisada, tá bom? E dar uma estudada. Por isso que o y tem dois valores distintos. Pode ser esse triângulo com área 45, pode ser esse outro aqui também com área 45, beleza? Isso é o bom da equação modular. Ok? Na oitava questão, similar à sétima, só que aqui ainda tem um adendo bem interessante. Os dois pontos têm variável, tem x. Então aqui, os valores de x aí, vai ter dois valores, vai encontrar a equação normal, ó. Vai ter a equação do segundo grau, beleza, mas vai ter uma variação interessante. Então vamos lá. Pega normal, faz o determinante dos três pontos indicados. Ponto A, x1, ponto B, x2 e o ponto C, 4, 2. Beleza, está aqui. Multiplica, né? Ó. 2x vezes 2 é 2x, 2x vezes 2 é 2x e 4 vezes 1, 4. Sentido contrário, professor. 1 vezes x, 4 vezes 2 e 2 vezes x. Aí, do outro lado. Aqui eu sei que eu tenho igual, ó, o 2x com o 2x. Então vamos eliminar esse danado. Não precisa ficar somando para atrapalhar o negócio. O x aqui vai para lá negativo. E o 4 que está positivo e negativo. Já vou colocar diferente para não ter problema, que não pode dividir. 2x menos 1x vai dar x e 8 menos 4 vai dar 4. Calculando o determinante, levo 4 para perto do x. Fica x menos 4 é o meu determinante.
aplica na fórmula do determinante. Está aqui, ó. A área indicada lá é 3, está aqui, ó, a área igual a 3. E, claro, o determinante é x menos 4 sobre 2. Levo 2 multiplicando, professor. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, a equação modular é essa aqui, tá bom? Falei do segundo grau, é modular, mais fácil ainda. X menos 4 igual a 6. Lembrando que tem a equação modular, ela sendo quadrática. Olha que legal, mas nesse caso não. Então, mesma forma da questão anterior, o x menos 4 pode ser positivo, assim como pode ser negativo. Claro, quando é positivo, não troca o sinal. 4 está positivo, é negativo, está negativo, é positivo. E o x é igual a 10. Ou seja, se eu colocar o x aqui no lugar desse aqui, 10, está certo. E aqui também. Só que o x também pode ser quanto? É jogo de sinal, menos e mais vai dar menos, aqui ó, e menos vai dar mais. 4 está positivo, é negativo, 6 menos 4 vai dar 2. Claro que menos x igual a 2, eu quero trocar o sinal desse menos x. Troca o sinal do menos x e o sinal do 2. Então x é igual a menos 2. Então aqui vai ter um negócio interessante. O x aqui pode ser 2 ou pode ser menos 2, esse x aqui, ó, tá bom? E esse aqui também. Então, tem uma variação. Então, aqui, ó, o x vai ser 10 e menos 2. E pode variar no lugar desse x. Mas como assim, professor? Da seguinte maneira. Vamos montar aqui a primeira situação. O x em ambos os pontos, né? Só um instante que essa pergunta está errada. Vamos ver aqui, né? Ambos os pontos aqui eu vou chamar de x igual a 10. Então, se eu botar 10 aqui, ó, se eu pôr 10 aqui e aqui, veja só como é que vai ficar. Viu? Ó? Se eu colocar 10 aqui no ponto A, desculpa, o ponto A aqui ficou bem aqui, é o ponto 2, 4 e 2. Esse aqui, o ponto 4 e 2, seria o ponto C, professor. Pronto, vamos dizer aqui que é o ponto C, esse aqui é o ponto 4 e 2. O ponto A, 10 e 1, que é esse aqui, o ponto A, ó, 10 e 1. E o ponto B, 10 e 2. Isso aqui seria o ponto B. Viu? Eu posso colocar 10 tanto aqui no ponto A no lugar do X, tanto no B. Aí fica esse triângulo com área 3. Olha que legal. Assim como eu posso colocar no lugar do X o outro valor, que é o menos 2, ó, do outro lado aqui, ó, né? Aí aqui, ó, ponto C, que aqui ficou trocado. Aqui o ponto C, tá bom? Esse aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Coloquei menos 2, ó, menos 2. Então, ponto A, menos 2 e 1, tá aqui, menos 2 e 1. E o ponto B, menos 2 e 2. Menos 2 e 2. A área também ficou igual a 3. Ou seja, o x pode ser tudo 10, tudo menos 2, ou pode variar entre eles. Olha que legal. Aqui eu estou dizendo que o ponto, esse aqui é o ponto C. Olha que triângulo estranho. O ponto C, o ponto A é esse aqui. E esse aqui é o ponto B. Pronto. Se eu coloquei aqui no ponto A, menos 2 e 1. Então, o x aqui é menos 2. E no ponto B, 10 e 2. Então, ponto B, 10 e 2. Tá bom? Ó, menos 2 aqui e 10 aqui. Alternando, a área do triângulo continua 3. E claro que ainda pode ser do outro lado. Trocar as coordenadas, colocar numa coordenada aqui do A, colocar 10 e aqui colocar a coordenada do ponto B, menos 2. Tá bom? Então, são as variações desse triângulo. Existem 4 triângulos, né, nesse problema, que é solução. Tá bom? E o x é menos 2 ou 10. Questão 9 pede para calcular a área do polígono, né? O polígono aqui de 4 lados. Esse é um quadrilátero, né? Cujas coordenadas são A, 5 e 0. Aqui, ó, aqui ficou A mesmo. O ponto C, aqui, 1 e 0. O ponto B é 2 e 3. E o ponto D é 6 e 5. Tem uma técnica de fazer esse cálculo. Claro, você pode pegar e dividir em 2 triângulos, calcular dos 2 triângulos. É o mais sensato que você faça.
tá bom? Você divide aqui o triângulo ao meio e calcula a área de um triângulo, a área do outro, depois soma. Dá certo, tá bom? Mas aqui vamos usar o determinante. Você pega os 3 pontos na ordem que aparece no desenho, ó. Você começar do A, vai para o C, vai para o B e vai para o D. E faz o determinante. É o que eu fiz aqui, ó. Fui do A, o C, o B e depois para o D. Fiz o determinante igualzinho, só com 4 pontos. Repete aqui o 5 e 0. Fiz o determinante igualzinho, a gente faz lá, ó. Aqui dá 0, aqui dá 3, aqui dá 10, aqui dá 0. Deu 3 e 10 só. 3 mais 10 é 13. E aqui, ó, vai dar 0, aqui dá 0, aqui dá 18, aqui 25. Olha lá. Então, de um lado fica 13, do outro lado 43. E claro, você vai pegar 43, subtrair 13. Eu vou encontrar determinante igual a 30. E a área desse quadrilátero é a metade de 30. É 15. Beleza? Molezinha. Fácil. Tá bom? Agora não coloque desordenado. Você pegar o C e depois o D, depois o B e depois o A, fica aqui um desenho estranho. Não vai, provavelmente, os testes que eu fiz, né? Essa área aqui não deu a área do quadrilátero. Provavelmente vai dar a área desses 2 triângulos aqui, tá bom? Claro que tem outras formas de fazer, até fiz um aqui rapidinho, né? Você pode calcular a área desse triângulo separado, né? Depois pegar esse retângulo, calcular a área do retângulo completo e subtrair a área desse triângulo aqui e desse aqui, né? Subtrai, tirar a parte branca, né? Fiz aí, né? Bonitinho. Calculei aqui a área desse triângulo, deu 4, desse triângulo deu 2,5, desse triângulo aqui deu 1,5 e, claro, calculei a área do retângulo que deu 20. Tudo deu 20, ó. Daqui para cá é 4, daqui para cá é 5, dá 20. E tirei 4 e 2,5. Subtraí para... Na hora que eu subtrair a parte branca, fica a parte escura, né? E a parte escura deu exatamente 13,5. E 13,5 mais 1,5 vai dar 15, né? Que é a área que a gente encontrou, tá bom? Você pode também usar outras técnicas. E o último item é a questão número 10, que é para calcular a área de um triângulo. É bem facinho. Essa aí era para falar no meio das questões, das mais fáceis, né? Então você calcula aí, multiplica. Veja aqui que 24 é diferente de menos 24, tá bom? Então você faz a diferença colocando sinaizinhos, ó, menos e menos, que dá mais. Então vai dar 24 mais 24 dá 48 e a metade de 48 é 24, beleza? Concluímos agora a segunda parte do vídeo, um pouco mais extenso, e bons estudos a você, tá bom? Até breve. Acho que deve ter o desenho aqui, pronto, aí o desenho, né? Pelo desenho fica até fácil também de você fazer a conta, porque aqui eu tenho coordenadas repetidas, esse y aqui é igual a esse y aqui. Se você fizer o desenho, você faz a conta só vendo que isso aqui é a base do triângulo, você faz calcula essa distância aqui e dá para calcular também a altura, né? Base vezes a altura dividido por 2, você pode encontrar a área desse triângulo de uma outra forma, caso você esqueça a fórmula original, tá bom? Que dá exatamente 24. E deixando para trás isso aí, né? Desde já, obrigado e bons estudos.